Bem-vindos a Abril, signo de Peixes. Lembrando que esse vídeo é para Sol, Ascendente e Vênus em Peixes. Como eu disse pra vocês, nas previsões anuais, quem não pegou, volta aqui no canal nos vídeos de previsão anual. Esse é um ano que favorece muito os signos de Gêmeos e Peixes, nessa ordem. E pessoas que têm esses dois posicionamentos tendem a ter um monte de realizações diferentes esse ano. Falei muito mais disso com detalhes no vídeo de previsão anual, então quem quiser retomar, retoma. Porém, eu vejo muito disso aqui, desses reflexos no mês de abril, muito em função da virada do ano novo astrológico no final do mês passado, no final de março. Então a gente já tá aqui caminhando para algumas coisas se consolidarem e eu vejo essa energia de consolidação no jogo. Primeiro porque uma das cartas de energia que saiu do Oráculo da Lua fala que vocês estão muito perto de atingirem seus objetivos. E eu acho que piscianos e piscianas vêm de uma caminhada mais longa, porque o ritmo de vocês é mais lento. E esses objetivos, eles foram constituídos dentro de outras bases de prioridades. Então, quando vocês começaram a mentalizar os desejos de vocês, as necessidades eram outras. E elas foram se transformando a partir do momento que vocês foram entendendo esse lugar que vocês ocupam dentro da própria vida. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante a gente falar. Mas em termos do mês de abril, em específico, a gente tem aqui o As de Espadas e o Carro. Então eu acho que é um mês de muitas boas ideias criativas, um mês de amadurecimento, muitos piscianos mudando de casa, inclusive, montando suas próprias casas, construindo autonomia sobre elas. Muitos piscianos aqui estão focados em movimentos de independência ou de compartilhar, por exemplo, indo morar junto com seus parceiros e suas parceiras. Acho que isso faz muito sentido aqui nesse As de Espadas com o Carro, porque foi uma decisão que foi tomada com a cabeça. Apesar de que algumas pessoas julgam de imprudência. É muito legal, porque o As de Espadas e o Carro tem muito esse julgamento de impulsividade, de imprudência. Quando, na verdade, principalmente o Carro, é uma decisão que é tomada de forma rápida, porque antes dela houveram vários processos que foram lentos. Então, quem tá de fora não consegue acompanhar o ritmo de vocês, mas vocês sabem que tudo foi feito dentro de uma estrutura, de um caminhar que ele é muito mais longo do que aparenta ser. Na sequência, eu vejo... É engraçado que a primeira quinzena de abril, gente, vai ser mel na chupeta, assim, vai ser um negócio bem tranquilinho, porque... É o gato, gente. Todo barulho que surge na gravação, vocês já sabem que... O nome desse gato é Malandro, e quem quiser adotá-lo para uma adoção responsável, falar comigo no meu Instagram, @tarotdeamanda, tá? Que eu tô precisando de guarda compartilhada para ele, porque ele é impossível. Bom, na sequência a gente tem o 6 de ouros, a gente tem Valete de paus e 4 de espadas. O que eu vejo nessas cartas? Eu vejo que as dinâmicas de dedicação de tempo dos piscianos mudaram. Agora que vocês têm outras prioridades materiais, a casa de vocês, o percurso de vocês, vocês estão pensando, tá, mas... Talvez eu não consiga me dedicar com a mesma intensidade a todos os projetos que eu me responsabilizei, porque eu tenho outras prioridades no momento que também vão precisar do meu cuidado, né? Eu me casei, eu juntei com alguém, eu mudei de casa, eu assumi um compromisso financeiro, eu comecei num trabalho novo e vou precisar redimensionar as minhas prioridades. Então, abril também é um mês de redimensionar muito o escopo de funções que vocês têm dentro dos ambientes que vocês frequentam e sejam claros com relação a isso. Acho que muitas vezes os piscianos têm medo de desagradar. Talvez uma clareza baseada na razão, essa razão das espadas, de olha, talvez eu não consiga estar tão presente nesse grupo de amigos porque eu acabei de me mudar, eu não posso gastar muita grana. Ser sincero, acho que é a primeira etapa para vocês não se enrolarem aí dentro dessa profusão de coisas que tem acontecido na vida de vocês. Então, já vamos caminhando para isso, de vocês tratarem isso com mais clareza, com mais honestidade, com as pessoas que estão compartilhando espaços com vocês. Especificamente falando do Pajem de Paus e do 6 de Ouros, eu vejo que existe uma oportunidade nova de um projeto que vocês vão ter que investir em algo, um equipamento, um software, um computador novo, um celular novo. Vocês não precisam investir para poder começar, mas é algo que eu vejo dando retorno, porque tem o 6 de Ouros, Pajem de Paus, 9 de Ouros. Na sequência. Vai demorar um tempo para ter frutos, né? Para dar frutos, mas se surgir uma oportunidade de trabalho que demande esse investimento e vocês estiverem em dúvida, na dúvida façam, porque eu acho que é algo que tende a dar um retorno. Vai demorar um tempinho, mas o retorno que vem é um retorno muito bom de estabilização para vocês.
O que mais? Vamos lá. Espiritualmente falando, é um período em que vocês estão insatisfeitos com algumas questões relacionadas ao espaço espiritual religioso que vocês frequentam, mas vocês também não vão falar nada. Aqui, ó. 4 de copas. Eu acho que é uma insatisfação emocional com as pessoas relacionadas a esse espaço, talvez algumas negligências, algumas dificuldades de avanço, e eu acho que isso aqui é importante vocês pelo menos externalizarem para alguém. Na terapia, de preferência, para evitar, né, evitar um bafafazinho ali. Tirando isso, o restante do mês, ele vem com uma energia muito forte de ação. Tanto que as 3 últimas cartas são As de Paus, o Mago e o Cavaleiro de Paus. Do que estamos falando? O As de Paus vem muito como um novo começo energético na vida de vocês. E esse novo começo, ele vai puxando uma necessidade de organização de prioridades, como eu venho falando, e de rotina. Eu vejo que é bem possível que na rotina de vocês tenham que fazer alguns ajustes para poder amadurecer a estrutura das prioridades. Então, por exemplo, o pisciano tem um trabalho fixo, mas também faz freela aos finais de semana. E aos finais de semana é quando o pisciano se encontra com seu namorado, namorada. É preciso que vocês estabeleçam o que é importante, até para vocês não se frustrarem, não frustrarem as outras pessoas nesse meio do caminho, nesse percurso. E eu acho que vocês vão ter inteligência emocional para fazer isso. O importante é que seja feito rápido, porque se vocês pensarem muito a respeito dessas questões, é bem possível que algo fique estagnado. Então eu acho que existe uma energia muito grande de mudança e uma necessidade, uma urgência que vem de vocês. Ao mesmo tempo, vocês têm que verbalizar melhor, do tipo, essa é a minha prioridade no momento, eu não consigo abrir espaço para essa diversão ou essa outra coisa que é secundária, porque meu foco tá muito direcionado para outras questões. Sejam sinceros, eu acho que assim, uma coisa que quando eu crescia, as pessoas da minha casa falavam muito e que não era aplicado, tá, gente? Isso nunca foi aplicado na minha casa, mas era falado. E hoje eu reproduzo aplicando, que é: quem fala a verdade não merece castigo. E eu realmente acho isso, assim. Eu acho que se vocês estão sendo verdadeiros com vocês, as prioridades e os objetivos, vocês não merecem castigo. Eu sei que as outras pessoas talvez não vejam dessa forma, e vocês têm muito medo da rejeição ou de perder lugares que são importantes. Mas esse castigo é muito mais um castigo energético do que um castigo das pessoas. Então pode ser que vocês tenham que abrir mão de um lugar para poder consolidar outro, mas que lá na frente isso tudo vai ser recompensado pelo karma, pelo destino. Tanto que uma das cartas de energia do mês de abril para o signo de Peixes é a carta da abundância. E eu acho muito interessante porque vocês estão nesse momento da colheita. E a abundância, ela é um estado mental. Eu sempre falo isso, e eu não sou negligente com questões materiais, ainda mais vivendo no desgoverno que a gente vive, né, gente? Não tem como desconsiderar. Mas quando eu falo que a abundância é um estado mental, é muito no sentido de, se eu consigo estabelecer um fluxo de prioridades, energia, de dedicação que é abundante, por exemplo, ao invés de pensar no que me falta, eu penso no que me sobra, isso vai pautar toda a minha vida. Então, inclusive, é até engraçado, né, gente? Eu poderia ter falado isso em outros vídeos. Surgiu só no vídeo de Peixes que tem falando de abundância. Eu estou com uma campanha de arrecadação de donativos para 2 instituições muito bacanas, que é a Casa Tina Martins, que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui em Belo Horizonte, e a Associação Irmão Sol, que acolhe crianças órfãs ou que precisaram ser tiradas de seus lares em função de escassez de recursos. E é muito doido, porque quando a gente se pauta na abundância, a gente é abundante ao ponto de o nosso excesso suprir a falta de outra pessoa. Então, eu acho que a energia de peixe está muito isso. É o excesso suprindo faltas e não as faltas minando os excessos. E eu acho que isso é uma diretriz central, assim, para uma série de pensamentos dentro da vida do pisciano. Então, vamos fazer uma amarração aqui desses detalhes. Para piscianos que estão se relacionando com pessoas de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eu acho que o mês de abril é um mês de amenizar, de diluir um pouco essas energias, para vocês conseguirem se compreender para além do lugar de um cuidador nessa relação. Então eu vejo vocês cuidando muito da pessoa de fogo, mas eu vejo vocês também querendo ser cuidados de certa forma. Então acho que essa dinâmica ela precisa se inverter em algum momento para vocês se sentirem satisfeitos.
E para pessoas de peixes que estão se relacionando com outras pessoas de peixes, mesmo como amigos, eu acho que essa é a hora de vocês externalizarem as insatisfações de vocês para esse outro, para a coisa não ficar reprimida e vocês sentirem que a relação não está se desenvolvendo, não está avançando, porque vocês não se sentem compreendidos. No geral, eu acho que, como eu disse, o mês de abril é um mês muito bom pra vocês, mês de atingimento de objetivos, mês de pensamentos de mentalidade de abundância. Eu acho que isso pauta o mês como um todo. Alguns detalhes precisam ser acertados, precisam ser recombinados, alguns acordos revisitados, mas isso faz parte da vida, não tem como fugir. Então eu vejo que, de uma forma geral, as coisas estão caminhando super bem. E abril tende a ser um mês movimentado, mas ao mesmo tempo muito leve. Pessoal, curtam, compartilhem, comentem, enviem para as pessoas o signo de peixes ou com ascendente Vênus em peixes que vocês conhecem. Se inscrevam no canal da Bruxona pra gente conseguir fazer com que essa mensagem chegue em cada vez mais pessoas. Deixem um comentário pra mim falando se ressoou ou não essa leitura pra vocês. E me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @otarotdeamanda, tá bom? Um beijo e vejo vocês em maio. Mais um. Agora só falta o de câncer.